Tá começando a gravar. Aí se começar a dar problema, então a gravação foi iniciada. A outra gravação, gente, para quem quiser, quem assistiu a aula, eu acho que vocês conseguem baixar no chat. Eu entrei e tem uma parte até da aula, da primeira aula, que dá para assistir. Depois fica uma coisa muito louca, aí tem eu e o João batendo papo, falando um monte de coisa lá, e fica 2 horas uma tela preta, porque eu não consegui nem desligar, eu não conseguia desligar. Então ficou gravando lá uma coisa nada, assim. Então é impossível de assistir, a não ser que alguém editasse, né? E eu não consigo nem baixar, quanto mais editar. Mas se vocês quiserem assistir, tá lá, tá no chat. Só vocês entrarem lá e tá lá. Bom, então eu vou retomar brevemente, só fazendo uma consideração muito rápida, então, recapitulando, a gente falou a aula passada, um pouco, a gente tentou falar, né, enfim, do termo metafísica, de onde surge essa palavra, né, metafísica, né, então, de onde surge esse termo, que não é um termo grego clássico. Pode ser, se o pessoal fechar a câmera, você acha que adianta? A minha imagem está travando? Pode ser que é porque eu comecei a gravar, gente. O que a gente pode tentar é alguém tentar começar a gravar e não eu. Mas bem que depois eu não consigo baixar. Mas pode ser, se todo mundo fechar a câmera, acho que pode ficar melhor. Na verdade, acho que é quando eu falo a palavra metafísica, aí o negócio trava. Então, não é uma palavra corrente exatamente no vocabulário clássico da Grécia. Não é uma palavra da língua grega filosófica, da língua do grego ático. Não é uma palavra de Platão e Aristóteles. Isso é sabido, né? É uma palavra que não tem exatamente uma circulação filosófica clássica, né? No século V, por exemplo, antes de Cristo, ela não era uma palavra de circulação. Segundo a versão mais corrente, a palavra aparece um pouquinho antes, mas ela é usada, na verdade, se vocês vão ler essa história em vários lugares, ela aparece um pouco antes, na verdade, ela já tem uma certa circulação, mas ela aparece mais propriamente, a gente tem um registro mais propriamente dessa palavra, exatamente usada para classificar os livros do Aristóteles pelo Andrônico de Rhodes, né? Então, ele vai classificar esses livros do Aristóteles, como eu falei brevemente lá, não vou falar tudo de novo, e é uma classificação que pode ser cronológica, lógica ou topológica, ou seja, o livro que vem depois da física. Esse depois da física pode ser entendido como uma questão cronológica, que vem depois da física, porque foi escrito depois da física, lógica vem depois da física, porque é aquilo que dá sentido à física, né? Vem depois, logicamente, porque se fundamenta, ou topológico, né? Foi na prateleira e coloquei depois a física. Então, tem esses vários sentidos para o metá, né, que é essa palavra que é além, sobre, né, sobre as coisas. E aí, o que o Reale vai falar, naquele livro que eu mandei para vocês na introdução, eu peguei todas essas questões da introdução, é que é uma feliz coincidência que essa palavra tenha sido usada pelo Andrônico de Rhodes para classificar os textos de Aristóteles. Só que há também outras versões para o aparecimento dessa palavra. Uma delas, citada também pelo Reale, é de um pensador que chama Morot, que ele cita, que diz que, na verdade, essa palavra provavelmente já fazia parte do catálogo das obras de Aristóteles, tal como citado pelo Diógenes. Boa noite, Alice. Tal como citado pelo Diógenes. E só não está lá a palavra metafísica no catálogo das obras completas, como não existem todas as obras, então há outras obras que também não estão nesse catálogo, por uma razão histórica, ou seja, simplesmente desapareceu. Então, não é uma questão exatamente de que a palavra apareceu como uma palavra de catalogação. Até porque, diz o Morand, essa classificação de física, matemática, metafísica, ou seja, de uma certa ordem, num certo sentido taxonômica, né, dessas relações, então não é só uma questão de classificação, já está no livro Epsilon da própria metafísica de Aristóteles, então não precisa ir muito longe. Muito embora a palavra que apareça na metafísica de Aristóteles, como vocês vão ver lá no Reale, não seja metafísica, mas sim até filosofia, filosofia primeira, porque filosofia é um genérico para todas as ciências. Então, nessa questão, o que seria metafísica? Metafísica seria aquilo que é o suprassensível, numa leitura neoplatônica, mas também, marca o Reale, ela pode ser também uma espécie de classificação para nós, e já entraria um pouco numa ordem gnosiológica de teoria do conhecimento. E aí ele cita o Alexandre, né, que é um desses alexandrinos, que escreve que a sapiência-teologia também se diz metafísica. E para Asclépio, que é isso que ele cita,
Aristóteles teria pensado que para nós a física seria anterior, porque para nós homens, as coisas divinas são posteriores, mas não são posteriores realmente, elas são posteriores na ordem do conhecimento. E aí ele vai dizer, metafísica é, portanto, a ciência que para nós vem depois, metá, da física, de acordo com a ordem segundo a qual adquirimos nossos conhecimentos. Então, seria uma taxonomia, uma hierarquia, né, do conhecimento humano, tá? Que teria, portanto, esse título, metafísica. Aí, então, só citando novamente o Reale, metafísica, portanto, pode significar duas coisas, né? Aquilo que é suprassensível, tal, e aquilo que é, na ordem do conhecimento, o que vem depois. Antes, diz o próprio Reale, pensando bem, só pode significar a segunda, que é aquilo que vem depois e dá a sustentação na ordem do conhecimento, enquanto também significa a primeira, uma ciência que é aristotelicamente posterior à física, enquanto e só enquanto é em si e por si superior à física, porque ela dá sentido à própria física. Então, a física aristotélica, ela teria como raiz, vamos dizer assim, um enraizamento das suas perguntas essenciais da filosofia primeira, naquilo que a gente chama de metafísica. A gente vai ver isso também depois no Descartes. Aí, na segunda parte da aula, que foi onde mais travou, eu também não vou retomar totalmente, depois eu passo para vocês. A gente vai rever isso também, era só uma introdução. A gente pode pegar também, o Heidegger vai fazer isso, a palavra metafísica, em relação a uma outra palavra, que é a palavra filosofia, que, na verdade, é um sinônimo de metafísica, porque filosofia, para os gregos, evidentemente, é ciência em geral, todas as ciências se dizem filosofia. A palavra filosofia diz a medicina, a palavra filosofia, isso a gente vai ver no texto de Aristóteles que a gente vai ler, a palavra medicina diz a palavra medicina, a palavra filosofia diz a medicina, a palavra filosofia diz a mecânica, a palavra filosofia diz ciência, a palavra filosofia significa ciência. Agora, existe uma ciência primeira, e é essa ciência primeira a qual vai receber depois o nome de filosofia. Filosofia que nós tratamos aqui no departamento de filosofia não é a ciência da medicina, mas sim aquilo que a fundamenta, no certo sentido, a pergunta essencial que fundamenta todas as outras ciências, por isso filosofia primeira. Então é esse sentido que o Heidegger tenta recuperar também no texto de Introdução à Filosofia, quando ele vai pegar os termos filosofia, tal como eles aparecem na tradição também. De onde vem essa palavra? E aí vocês vão ver aquela coisa meio bonachona que a gente tem de dizer que filosofia é a amizade, né? É o amigo da sabedoria. Mas amigo em que sentido, né? O que significa essa palavra quando ela surge, quando ela aparece primeiramente? Para um grego, né? O que significa, então, a aproximação dessa palavra filosofia? Agora fica caindo o coisa aqui, cada hora é uma coisa. E aí ele vai dizer, o Heidegger, ele vai pegar algumas classificações, alguns modos como essa palavra aparece nos textos gregos, e ele vai falar primeiro, segundo seu objeto. Ela aparece como conhecimento dos entes como entes, né? Então, o conhecimento das coisas tal como são, do ser como ser, do ser enquanto ser, se vocês quiserem usar essa partícula enquanto, que é, na verdade, um galicismo, e a gente evita, mas aqui funciona, o ser enquanto ser, o ser como ser, o ser dito pelo ser, dito pela sua essência, ou o conhecimento das coisas divinas e humanas. Conhecimento, portanto, que seria aquela ideia de teologia, tal como aparece no livro Epsilon da própria metafísica. Segundo o seu fim, você pode pensar que a filosofia é uma meditação sobre a finalidade humana, sobre os fins humanos, ou Thanatos, né? Sobre a morte. E vocês já ouviram isso, que filosofia é aprender a morrer, né? É uma frase famosa do Montaigne, que todo mundo escreve, enfim, quando alguém morre. E é também a assimilação ao divino de acordo com o que é possível ao homem, ou seja, naquela ordem do Asclépio, o modo tal como nós somos capazes de conhecer a fundamentação da física, porque conhecemos primeiro a física e depois a metafísica. Essa seria a ordem dos fins. E, por fim, seria também a partir da sua excelência. Qual seria a excelência ou a abrangência última
dessa que é dita a filosofia primeira, ou a ciência das ciências. A Regina Cintiaro, né, a Regina, a rainha das ciências, né, depois vai se dizer muito da filosofia. Então, segundo a sua excelência, ela é a arte das artes, a teknon, né? Ela é a epistemon, a ciência das ciências, a arte das artes, a técnica das técnicas, a arte das artes. Essa é uma frase que o Heidegger recorta dessa circulação grega da palavra. E mais, ela é filia Sofias, né? Então, ela é uma aproximação da sabedoria, um amor à sabedoria, tal como a gente traduz filia, né? Filia é essa aproximação, é se estar junto, né? A filia é um ter a ver, um querer se aproximar, né? A gente traduz por amor, né? Uma certa erótica, né? Como algumas pessoas gostam de dizer, e tem a ver, claro, né? Com essa ideia do primeiro daimon, que é Eros, né? Que é um daimon, porque é uma ligação entre o céu e a terra, mas é um pouco essa ideia da filia, do tender a, do voltar-se para, que seria, portanto, a filosofia. Então, metafísica seria, num certo sentido, também abarcada na Grécia, antes da palavra metafísica aparecer, por esse sentido de ciência das ciências, técnica das técnicas. Isso seria a filosofia primeira. Como vai dizer Heidegger, quem vai ser o grande, vamos dizer assim, falsificador, para usar um termo que é nietzschiano, desse sentido primeiro da filosofia, vai ser o Descartes, porque ele vai fazer com que a filosofia primeira, meditações sobre filosofia primeira, isso a gente vai ver depois, quando a gente chegar no Descartes, se torne uma ciência menor e dependente da matemática. Ela vai emprestar a filosofia primeira, vale lembrar, meditações sobre filosofia primeira, que são as meditações metafísicas, né, a circulação moderna da palavra, que é aquilo que fundamenta também todas as outras ciências, mas ela empresta os seus fundamentos de uma ordem matemática. Então, ela empresta os seus fundamentos de algo que seria menos do que ela, num certo sentido grego. Então, a gente vai ver isso também durante o caminho aí do percurso do nosso curso, né? Então, o Heidegger vai dizer isso sobre a questão da metafísica em Descartes, mas a gente vê isso lá, e como a palavra metafísica, então, num certo sentido, ela tem uma proximidade com essa filosofia primeira, e ela vai se estreitando até se transformar com Descartes nessa essência, nesse modo filosófico, mas que empresta os seus métodos a outras ciências que são mais rigorosas, portanto, a matemática ela é mais rigorosa, entre aspas, do que a própria metafísica. Então, essa inversão que vai ocorrendo até chegar à inversão contemporânea de que a metafísica passa a ser, inclusive, uma ciência descartada do rol das ciências contemporâneas, né? Entre todas as ciências, ela acaba, daquela que era a rainha das ciências, ela acaba sendo uma palavra, inclusive, um pouco problemática, em alguns sentidos, tá? Uma outra palavra para dizer metafísica também, que a gente vai ver agora o texto do Parmênides, a gente vai entrar no poema do Parmênides, que é uma palavra que vocês também já devem ter ouvido, é ontologia, ou ciência do ser. Né? Então, ontologia também é um outro modo de dizer a ciência primeira, que é, desde Aristóteles, a ciência que diz a relação do ser com o próprio ser, que diz a relação do ser com aquilo que é essencial ao ser, e não o ser em outra relação, como em relação à doença, que seria a medicina, em relação à política, em outras relações. O ser se diz de vários modos, a gente vai ver isso no Aristóteles, tal, enfim. E o ser não tem modos, né? Ele se diz de vários modos e fica tagarelando. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Vocês estão aí? Está travando? Está tudo normal? Tudo certo, professor. Tudo show, prof. Então, aí eu queria falar para vocês da questão do Parmênides. Eu coloquei para vocês, eu gosto desta versão, tá? Que é a versão dos pensadores. Eu gosto porque ela tenta recuperar que o poema do Parmênides é um poema. Mas, evidentemente, ao tentar recuperar que o poema é um poema, se perdem
vários elementos que são dessa contextualização mais filosófica, porque para você escolher uma palavra que caia melhor na versificação, muitas vezes você escolhe uma palavra que não é exatamente aquela filosoficamente mais indicada, ou às vezes você precisaria de mais explicações, e a versificação ela condensa. Então, eu indicaria também essa outra versão, que é a versão dos os pensadores originários, que é do Carneiro Leão e do Sérgio Vrublensky, e tem uma outra também que eu indiquei aí para vocês no programa, se vocês acharem, é bem interessante, é que eu não achei mais de jeito nenhum, porque provavelmente eles tiraram do ar, que é do Laboratório de Tradução UCIA. UCIA é uma palavra aristotélica por excelência, né? Que é a palavra de onde vem a nossa palavra essência. UCIA, né? Essa palavra, esse laboratório, ele tinha uma tradução, é um laboratório de uma universidade eu não vou falar, porque senão eu vou falar errado, vai ficar gravado. Mas é que eles trabalhavam com essas traduções, e tinha essa tradução que eu gostava bastante, no sentido de que ela era muito aberta, porque era uma tradução que estava em curso, assim, uma tradução meio de estudo, tá? Enfim, então era uma tradução de estudo, que inclusive criava muitos problemas. Eu lembro até uma vez que eu estava com essa tradução, que eu estava dando um curso de introdução à filosofia, e uma professora de grego, que já não está mais no departamento, que saiu, que era a professora Clara Acker, ela pegou, ela sabe grego, enfim, eu não sei, tá? Ela começou a ler e falou assim, nossa, é mais fácil ler em grego, porque a tradução, ela tinha muitos degraus ainda, né? Mas esses degraus de uma tradução, quando ela está ainda sendo burilada, são interessantes para quando a gente está estudando um texto, sabe? Porque ele põe para nós também, olha, o cara escolheu essa palavra, uma palavra totalmente estranha. Aí a gente vai recuperando nessa palavra que ele escolheu essa ressonância do termo, né? Então, mas eu não achei mais, eu procurei, provavelmente eles tiraram do ar, porque provavelmente deve ter sido publicado em livro. Então as pessoas tiram do ar. Então, eu vou fazer umas comparações com esses dois textos, tá? Eu vou comparar um pouco o texto da tradução dos pensadores, que é inverso, com o texto dessa tradução aqui, que tem uma outra questão que é bem interessante, que é bilíngue. Para quem já estudou um pouquinho de grego aí, e provavelmente sabe mais grego que eu, é interessante, mas para mim, tá? É um grego muito difícil, porque não é o grego do Platão, tá? Enfim, qual o nome da última versão? Da UCIA, do laboratório CIA, que seria, está aqui no programa, tá? Eu coloquei, as várias traduções serão comparadas, dos pensadores, a do laboratório CIA, tem também uma outra que é desse livrinho do José Trindade Santos, Parmênides da Natureza, que é um livrinho da Vozes também. Deixa eu ver se ele está aqui para mostrar para vocês. Daqui a pouco eu acho, eu mostro para vocês, que também é uma outra tradução que tem um texto de abertura também, que não é exatamente o que a gente vai ler, porque, claro, que quem estuda Parmênides, muitas vezes, na maioria das vezes, é um helenista, então está estudando muito mais dentro de uma historiografia grega, ou heideggeriano, né? Ou uma coisa ou outra, né? Enfim. Então, vamos iniciar essa leitura do poema de Parmênides, né, no que ele inaugura, então, essa condição, vamos dizer assim, dessa tradição, uma noção de metafísica. Por quê? Porque esse poema, ele é o poema doutrinário sobre o ser. Ele vai perguntar sobre o ser. Ele não é, segundo Heidegger, um poema metafísico, porque ele é anterior a essa decisão historial, essa decisão, então, platônico-aristotélica, segundo o Heidegger, em que nós entramos no elemento metafísico. Tá? Ele é um poema anterior à metafísica e, portanto, maior que a metafísica, faz perguntas que são superiores à metafísica ocidental, ou aquilo que a filosofia escolheu ser, o percurso que a filosofia escolheu. A gente vai conversar um pouco sobre isso exatamente mais para frente, quando a gente falar do parricídio de Platão, né? Quando Platão se afasta de Parmênides e entra, segundo Heidegger, algumas leituras, nesse âmbito do que a gente chama de metafísica ocidental. A tradição vai opor Parmênides, que é o filósofo da aletheia, da verdade, do ser que é e não pode não ser, do ser que é imóvel, imóvel no liame, como ele diz, né? Imóvel no perípatos, né? Na sua limitação. Então, o que até depois a gente vai chamar de um eleatismo, né? Essa imobilidade do ser.
vai ser então oposto ao Heráclito como filósofo do devir, é o do vir a ser, do que no mesmo lago nós entramos e não entramos. A gente também vai ver que essa oposição, e o Heidegger vai falar muito disso, é uma oposição metafísica, é uma oposição que tradicionalmente foi creditada a esses dois autores, posteriormente por uma tradição outra que não aquela a que eles estavam respondendo. Para o Heidegger, Heráclito e Parmênides estão muito mais próximos do que Parmênides de Platão. Eles estão respondendo sobre a mesma coisa, falando, talvez, como diz o Heráclito, da mesma physis que ama esconder-se, né? A physis kripstai philei, que ela tem uma partilha, uma parte com isso que é o esconder-se. Então, essa physis, ou isso que é a natureza, esse ser que ama esconder-se. Então, o Heidegger vai recuperar muito essa proximidade entre esses dois autores, que a tradição vai colocar como oposta. Se vocês forem ler o Hípias Maior do Platão, no Hípias Maior do Platão, de onde a gente tirou uma das citações do Heráclito que a gente conhece, que o homem é belo diante do símio e feio diante do Deus, né? Então, portanto, há uma espécie de relatividade. Isso é citado no Hípias Maior, e o Platão cita, portanto, Heráclito, ele é citado, portanto, como esse filósofo para o qual não há algo de imóvel, algo que é capaz de ser apreendido como aquilo que é, as coisas belas, mas existe o belo. Para Heráclito, não, né? O belo seria algo, então, que vai flutuando nesse devir. Isso é uma leitura, segundo Heidegger, que é já marcada por uma outra decisão que não essa desses autores, né? Então, ele vai falar do Heráclito, aquilo que fala, então, que a physis é aquilo que jamais tem ocaso, portanto, aquilo que nunca deixa de estar, nunca se põe, como uma espécie de sol que nunca se põe, mas que ao mesmo tempo ama esconder-se. Então tem todo esse jogo que o Heidegger recupera na relação da aletheia, da verdade grega, entre Parmênides e Heráclito. A outra questão também, então, mais próximo também dessa questão, que seria voltada para uma espécie de ontologia e não uma gnoseologia, não uma teoria do conhecimento, não uma forma de conhecer. Ambos, Heráclito e Parmênides, estariam mais próximos, portanto, de uma pergunta pelo ser, de uma espécie de epifania do ser, de um mostrar-se do ser, de um pôr-se diante, filia nesse sentido, né, do pôr-se à disposição do ser, do pôr-se em relação ao ser, do que essa questão platônica, do conhecimento, das formas, de como eu conheço aquilo que é e aquilo que está no devir, como é que o devir é perpassado por aquilo que é. Então, a gente platoniza, num certo sentido, esses autores na leitura do Heidegger, né? Platão, então, e para a metafísica que se inaugura com ele, entretanto, Heráclito é o filósofo do devir, sem pausa, sem verdade única, sobre o qual, como aparece no Hípias Maior, o mais belo símil é feio diante do homem e o mais belo homem é feio diante do Deus. Heráclito se afastaria, assim, da ontologia do ser e, portanto, daquela proté-filosofia que diz o ser e a verdade e não o devir, daquela filosofia primeira que estaria lá em Parmênides. Tá? Aí a gente também vai ver até que ponto a gente segue Heidegger, até que ponto a gente não segue Heidegger nessa leitura. O poema de Parmênides, como vários textos da mesma época, tem por ditos pré-socráticos, o que já é uma designação metafísica, porque é como se eles fossem um ainda não dessa filosofia por vir, né? Então eles são uma espécie de infância de uma filosofia por vir, eles são estão na pré-escola, né? Eles ainda não chegaram a ser Sócrates, mas esse pré marca como se toda a tendência deles fosse ser Sócrates, né? Como se tudo fosse ser socratizado, né? Tudo fosse ser, portanto, tornado metafísico nesse sentido, né? Então, todos esses textos têm por título perifícios, né? Então, perifícios que é traduzido mais, normalmente, por sobre a natureza, que é como está traduzido nos Pensadores, e eu acho uma tradução que é ok. Aqui, no texto do Carneiro Leão, está traduzido por, eu não gosto, tá? Já falei para todo mundo que não gosta, fica gravado, é horrível isso, né? Mas ele traduz por acerca da nascividade. Eu não sei, acho que a palavra natividade é muito
Mas a questão do não traduzir por sobre a natureza é porque o sobre, a gente vai ver lá no Sofista, é da ordem da mediação lógica, da mediação do logos. Sobre é dizer algo sobre algo. Sobre a natureza é fazer um discurso sobre a natureza. Então já está na Professora, ordem da mediação. Diga. qual é a tradução? Como que é Do Carneiro o Leão Carneiro Leão? é sobre a nascividade. Nascividade? É, O sim. que é nascividade? De nascimento? Não, né? Feio, né? Assim, desculpa, já está gravando, mas eu acho meio feio, né? Mas é daquilo que vem a ser, do nascer, do vir a ser. Ah, ok. Mas é porque Ah, físis é um pouco essa palavra de difícil tradução, né? Físis não é natureza. Isso Heidegger vai falar depois. A gente, na verdade, traduziu todos esses termos gregos pelos termos latinos. Aletheia por verdade, físis por natureza, né? Físis é de onde vem a nossa palavra física, né? Então, essa ideia é até de uma natureza física. Então, parece que você está falando da física, né? Agora, físis para um grego, ela tem um pouco esse sentido de comer cabelo, de aquilo que é. Então, acerca da natividade, tem a ideia de trazer um pouco esse sentido. Eu gostaria muito de conseguir traduzir esse poema, tá? Tenho tentado, mas não tenho não tem sido muito produtivo, né? Porque é um poema, eu não sei muito sobre versificação grega, mas eu traduziria por acerca da natureza, mas mantendo Pisces como natureza. E por que a cerca? Porque a cerca tem essa ideia do perifícios. Peri é em torno, e a gente vai ver depois, aqui vai aparecer no poema várias vezes, o peira, né? O limite, né? É o entorno. Você pode falar de percurso, né? Percurso tem a ideia de ficar girando em torno, né? Enfim, a cerca tem a ideia de girar em torno. Agora, não tem a ideia de dizer algo sobre algo. Então, é comum também de fizerem uma crítica a essa tradução do sobre a natureza, sobre a físis, porque o sobre já seria algo como uma pressuposição lógica, como a gente vai ver no Sofista, né? Quando o Platão vai dizer, né, que é preciso dizer algo sobre algo, logo de nós, perici nós, a dizer algo sobre algo para poder dizer o não ser. Exatamente o contrário do que está aqui. Aqui você não diz o não ser, né? Você não diz algo sobre algo. É como se existisse uma espécie de espelhamento imediato, e é isso que o Adorno vai criticar, da palavra, daquilo que está sendo dito no poema e da própria verdade. Não está dizendo a verdade, ele está enunciando essa verdade. Como depois a gente vai ver também no Gorgias, no Tratado do Não Ente, como também essa perspectiva cria várias anfibolias, vários problemas lógicos. Bom, para um leitor moderno, o início do poema, não sei se vocês leram, ele traz à mente as descrições dos carros em disparadas da Odisseia. Da Odisseia. Para quem já leu a Odisseia, o começo do poema do Parmênides lembra muito o tom da Odisseia. Então, é o carro que vem em disparada. Inclusive, essa parte primeira do poema de Parmênides vai falar do som do eixo, da roda girando, vai falar da sirene, né, do som da roda, dos gonzos da porta quando ela abre. Vai falar muito também nas próximas estrofes dessas soleiras, né, da porta que se abre, as soleiras, né, que é muito comum também na Odisseia, porque não é só uma porta que se abre, um batente e uma porta. A porta marca um domínio, marca um nome, marca um oikos, né, uma casa. Isso a Odisseia é toda desenhada em torno disso, né, dessas soleiras. Então você chega num determinado domínio, então aí o Homero chega nos Feácios, né? Então ele chega à soleira, aí quando ele chega à soleira da casa dele, que está tomada pelos pretendentes da mulher, porque o Telêmaco saiu, então não tem o dono da casa, a casa está sem dono, né? Então ele chega à soleira da sua própria casa. Então isso aparece muito no poema do Parmênides, que emula, no certo sentido, algumas formas descritivas da própria Odisseia. Isso a gente vai ver também na Bárbara Cassan, como ela compara muito o poema do Parmênides a alguns elementos da Odisseia, como uma espécie de Odisseia, né? Mas uma Odisseia em direção ao ser. E
aí é um jovem que é conduzido por divindades, tá? Essas jovens aurigas imortais, né? A auriga é o condutor de carros, né? Que é uma palavra bonita, mas não está no poema. Elas são nomeadas apenas por daimones. Elas são daimones, elas são divindades. Elas não têm nome. Daimon é uma palavra que também é traduzida por gênio, né? O daimon é esse ser entre o homem e os deuses, né? Ele é uma espécie de mensageiro. Ele é um gênio, uma espécie de anjo também. Então, é como se ele tivesse sido sendo conduzido por essas mensageiras, as daimones, né? Que passam da luz à noite. Elas colocam uma touquinha, assim, e elas vão passando da luz à noite na estrofe. Já quando a gente chega na quinta estrofe, seguindo a paragrafação, o Sócrates tinha um daimon. Daimon é um gênio Locke também, né? A palavra gênio é uma tradução para daimon, né? Uma tradução latina, né? Que é um pouco esse... A gente tem um gênio, um daimon, do dia em que você nasceu, do lugar onde você nasceu, que é, na verdade, a nossa relação, a relação que nós mantemos, assim, bem trash, tá, gente? É mais ou menos a ideia de anjo da guarda, né? A gente tem esse nosso daimon, né? Que liga o céu e a terra, que é de onde vai vir depois uma construção toda, assim, que é um amigo imaginário, que é muito interessante, porque depois a gente isso decaiu, hoje em dia é meio ridículo, mas que tinha a ver com várias relações astrológicas, da astrologia, né? A astrologia é uma espécie de espelhamento do céu e da terra. Quando eu nasci, os astros estavam de determinado modo, portanto, o meu daimon, a minha relação com os deuses ou com o cosmos é essa, está dada por esse mapa astral, aí eu virando astróloga, aqui, né? Toda riponga virando astróloga. Aí depois o Adorno vai escrever Os Astros Descem à Terra, né? Fazendo todo um comentário sobre a astrologia de uma revista lá americana, que é genial o livro, vocês vão gostar muito. O quê? Do Daimon? Sim, o Daimon tem essa dimensão do homem, né, dessa figura do homem, mas tal como ele se relaciona, vamos dizer assim, com a divindade. Então, o Daimon é um pouco essa relação, né, entre o céu e a terra. Né? Eros, por exemplo, é um Daimon, né? Então, é uma espécie de gênio. Uma vez também, assim, estou fazendo aqui uma coisa bem selvagem, tá? Uma vez também a gente estava num grupo de estudos de Nietzsche, e quem já leu o Zaratustra sabe que existe um momento em que tem um anão que diz que é preciso viver como se o tempo todo a ampulheta do tempo fosse eternamente virada. Você tem que amar, o seu tempo vai sempre voltar. Você tem que amar todos os seus momentos, tal como se você fosse vivê-los muitas vezes. E essa figura do anão como uma espécie de daimon também, né? Como uma espécie de mensageiro que liga, vamos dizer assim, essa relação. Então, a figura do daimon vai aparecer muitas vezes, né? E elas são daimones, né? Elas são divindades, né? Elas não são deusas, né? Já na quinta estrofe, a gente entra em um outro espaço que já não é empírico. No que sentido? Já não há a descrição das rodas do carro, dos gonzos da porta. É como se desaparecesse, de repente, o cenário, porque há todo um cenário, inclusive, que é essa imagem de um mundo homérico, né? Das portas, do carro, que está indo em direção a algum lugar, e aí a gente chega já não tem mais o som do eixo dos carros, da soleira, das portas que demarcam os domínios, né? Domínio é uma palavra também latina, mas que quer dizer oikon, né? A casa, o domínio do senhor, né? Nós estamos, como escreve Parmênides, eu vou ler, nós estamos assim, egar, ape anthropon, ectos, paton, estim. Ou, traduzindo, vou pegar duas traduções, pois, em verdade, está fora do caminho dos homens, ou pois está fora da senda dos homens. Ou seja, nós saímos da senda dos homens, como se, num determinado momento, ao adentrar essa porta, essa soleira, se apagasse, vamos dizer assim, esse elemento empírico. Como nós lemos? Nós lemos geralmente e entramos num domínio do suprassensível, né? Nós leríamos isso. Só que vale lembrar, essa leitura é platonizante. Tá? Então, nós estamos lendo Parmênides já pensando que as aparências que ficaram para trás são sombras na caverna, percebem?
E não é exatamente aqui o que está desenhado, mas vamos tentar recuperar o que o poema traz para nós. Nós estamos fora das experiências mortais, né, dos Broton Doxai, né, das opiniões mortais, das opiniões dos mortais. Nós estamos, portanto, fora dessa senda. Evitando platonizar, como eu mesmo falei, não estamos em um vestíbulo do além das formas platônicas, né? Então, agora eu vou ver a aletheia, eu vou ver a verdade que é o mundo das formas, em que ressoa essa voz dessa deusa, né? Esse logos, cuja face voltada para a verdade, nos permite antever a verdade por trás das aparências. Um espaço que aqui, na verdade, nós estamos num espaço, na verdade, assim, num espaço de Talmazen, na verdade, nós estamos num espaço de espanto. Ou, se vocês preferirem, há uma espécie de epifania. Para quem já leu os hinos homéricos, alguém já leu algum hino homérico? Existem vários, né? Eu conheço assim, bastante o hino Homero Apolo, o senhor das... Apolo é o senhor dos miasmas, é o senhor das pestes, né? Então, a gente deveria rezar para Apolo agora, né? Porque ele é o senhor das epidemias, né? O Apolo. Ele que cuida, que manda as epidemias, mas também manda ele manda os seus sacerdotes aspergirem o louro, né, que é a planta de Apolo, para também espantar os miasmas. Mas tem o hino homérico Apolo e tem o hino homérico a Deméter. E no hino homérico a Deméter, ela tem uma epifania. E a epifania também no hino da Afrodite, homérico Afrodite também. Quando, de repente, essa deusa aparece. No hino homérico Afrodite, por exemplo, Afrodite se apaixona por um mortal, ela se esconde, Cryptestai, né? Filei, ela ama esconder-se, ela se esconde com uma mortal, dorme com esse rapaz, e quando ele acorda no outro dia, ela está em epifania, ela está gigante, batendo no teto, e ele fica apavorado, porque ele sabe o que é a sorte dos mortais quando eles são brinquedo dos deuses, né? Então, mas ela entra em epifania. Então, ela se torna aquilo que ela se apresenta. É como se estivesse acontecendo isso aqui, uma espécie de deusa, né, de epifania, ou, se vocês preferirem, de Talmazen, de desvelar-se do ser, né, de desvelar-se da verdade, que é o espanto, nesse sentido. E aí eu vou citar aqui no poema, tal como está nos Pensadores. Ó jovem, companheiro de aurigas imortais, tu que assim conduzido chegas à nossa morada, salve. Pois não foi mau destino que te mandou perlustrar esta via, pois ela é fora da senda dos homens. Para você. Mas lei divina e justiça, né? Então, que é de quer, né? Como vai aparecer aqui. É preciso que de tudo te instruas, do âmago inabalável da verdade bem redonda e de opiniões mortais, que são as Broton Doxai, em que não há fé verdadeira. No entanto, também nisso aprenderás como as aparências deviam validamente, Dokimos Enai, ser tudo por tudo atravessando. Se a gente for pensar numa oposição metafísica, aqui o que teria? Assim? Então, a oposição metafísica que é a leitura tradicional. Aqui teria, então, ela está falando, existe o âmago inabalável da verdade bem redonda, ou o coração da verdade, né? O coração, a palavra é eucleos, que é traduzido, às vezes traduz por coração da verdade. Eu acho bonito a verdade bem redonda, porque depois ele vai falar que o ser é redondo, tal, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas essa verdade bem redonda, e do outro lado as aparências. E a gente estaria no mundo platônico, né? Você tem um lado que são as coisas tal como elas são no devir, e um lado que é a verdade. Só que o poema diz é que de tudo te instruas, da verdade bem redonda e daquilo que é dos ocultas, das aparências, que são validadas, vamos dizer assim, perpassadas por essa verdade. Então, o texto mostra que ele cria vários problemas para nós, né? Mas ele mostra, na verdade, que nós não estamos exatamente nessa posição platônica. Em grego, o problema são os termos todocontas, as aparências, e dokimos enai, ou seja, as aparências que são vertidas por validamente nesse texto dos pensadores, e na versão do José Cavalcante de Souza, né, dos pensadores, e pelo Carneiro Leão e o Sérgio
Vrublevski, aí eu vou ler como é que eles traduzem esse trecho, tá? Nesse trechinho aqui, tá? Nesse livro aqui, que não é em verso. Então, é uma tradução que seria uma tradução filosófica, tá? Traduzindo o que está escrito filosoficamente. Como o aparecente necessitava ser tudo consumando através de tudo de maneira aparecente. Se não pensarmos já em uma caverna platônica, de sombras, né, das sombras platônicas, que são a não-verdade e tal, e sim, a gente estaria muito mais próximo daquela Físis que ama esconder-se de Heráclito. Então, ela precisa ser descoberta e atravessar e consumar, num certo sentido, essas que são as aparências, que a gente vai ver mais para frente, um outro termo que vai aparecer aqui, phaino, que é de onde vem depois a palavra fenômeno, né? Então, aquilo que nos aparece. Parmênides, então, talvez os docontas de Parmênides não sejam exatamente essas sombras na parede de Platão, mas vão ser tomadas depois por Platão assim, né? Mas parte da mesma Físis que ama esconder-se, aquela de Heráclito. Né? Essa Físis que tem esse lusco-fusco, ou essa Físis que nunca tem ocaso. Daquilo que nunca tem ocaso, quem pode esconder-se? Mas quem pode escapar? É um pouco a tradução completa do Heráclito. Essa daí eu consegui traduzir um pouco melhor, mas agora eu esqueci como eu traduzi, né? Mas ainda temos que compreender o trecho citado em seguida pelo Proclus. Vale lembrar, o texto é todo construído de citações, tá? Então, para quem vai trabalhar com esse texto, que eu acho que é um texto super legal, inclusive depois, se der tempo, no final da aula, eu queria trazer uma perspectiva da gente trabalhar com esse texto e o do Heráclito numa sala de aula de estudantes, porque eu acho que dá para trabalhar com esse poema, não esse poema, dá para fazer uma transcrição, ou melhorar, é ótimo, né? Porque, né, tudo por tudo atravessando, os alunos vão sair atravessando, né? Atravessado. Mas dá para trabalhar, mas uma das questões que eu acho interessante para quem vai trabalhar com esse poema do ponto de vista do helenismo, né, quem vai trabalhar historicamente com esse poema, é como ele foi construído. Ele foi construído de trechos que foram citados por outros autores. E o Heidegger vai dizer muito isso no Parmênides, né, no curso que ele vai fazer sobre esse texto, que muitas vezes a gente tem que entender de onde foi recolhida essa citação, porque ela é recolhida, às vezes, de contextos, né? E a gente carrega esses contextos de onde ela foi recolhida para dentro da nossa interpretação, inclusive porque, a partir desses contextos, você pode ter também rasuras no texto, né? Então, de onde ele veio. Algumas coisas foram citadas pelos textos empíricos, outras coisas foram citadas pelo Aristóteles, né? Então, como eu disse para vocês, o Platão citou aquele trecho do Heráclito. Então, todos esses autores que chegaram para nós, como eu posso dizer, já por muitas lentes, né? Porque são essas lentes metafísicas, as lentes da leitura neoplatônica, depois, né, dos alexandrinos, enfim. Bom, e esse veio pelo Proclus. E aí ele diz que aqui já não há mais essa verdade que atravessa as, as imagens, que atravessa as aparências para validá-las. Ao contrário, aqui a deusa separa dois caminhos, e é o famoso trecho, pois bem eu te direi, e tu recebes a palavra que ouviste. Os únicos caminhos de inquérito que são a pensar, os únicos caminhos que existem para pensar, né? O primeiro que é, e portanto, não é não ser. É físis, é a nascividade. De persuasão, Peitó, que é uma deusa também, que é uma divindade também, Peitó, a divindade persuasão. De persuasão é caminho, pois a verdade acompanha. Então, ela é acompanhada pela persuasão, porque está próximo da verdade. Depois a gente retoma também essa questão da Peitó, que também é um problema. O outro, que não é, e portanto que precisa não ser. Este, então, eu te digo, é atalho de todo incrível, pois nem conhecerias o que não é, pois é inexequível, nem o dirias. Então, existem dois caminhos. Existe um caminho, que é o caminho da verdade, e é acompanhado pela peitó, pela persuasão, e um outro caminho que é inexequível, que é o caminho do não ser, de dizer o que não é, que não é passível de ser dito, nem de ser pensado. Porque depois a gente vai ver, mais à frente, porque pensar... Deixa eu pegar aqui. Porque pensar, pois o mesmo é pensar e, portanto, ser. Né? Então, isso também é um problema para nós,
um problema metafísico. Só quero ver como é que isso fica em grego. Tugar autó, noesi, estin, te, einai. Portanto, aquilo que é o noese, né, aquilo que é pensável, aquilo que é passível de ser pensado. Nós estamos na página 141, na página 142. Então, aquilo que é, o mesmo é o que é o penso e o que é. Então, existe uma espécie de colamento entre o pensamento e o ser, tá? Mas a gente chega lá daqui a pouco. Na minha tradução, eu não sei qual que está aí no caderno de vocês, na minha edição, porque a minha edição é essa daqui, ó, cheia de post-it de gatinho, ó. Com post-it de gatinho só eu tenho. Mas essa aqui é a minha versão, tá? Mas pode ser que o que está aí para vocês, porque eu não sei quem fez essa apostila. Quer dizer, eu sei, né? Mas faz muito tempo. Eu não sei se é essa versão, mas ó, se vocês pegarem aqui, você tem as estrofes dos textos empíricos, que a gente já comentou, que são as primeiras, e aí você tem as estrofes do Proclo, que é a que a gente está comentando agora. Tá? Depois tem a do Clemente de Alexandria, que eu acabei de comentar. E o trecho citado por Simplício, esse também é muito importante. Necessário é o dizer e pensar que o ente é, pois é ser. Que o ente é, pois é. Pois é. Não é o que não pode ser, não é. E nada não é. Isto eu te mando considerar, pois primeiro desta via de inquérito eu te afasto. Essa via de inquérito do não ser. Mas depois daquela outra, em que mortais que nada sabem erram, bicéfalos, duplas cabeças, aqui ele traduz por bicéfalos, né? Então você é e não é, eu não sei se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Pois o imediato em seus peitos dirige errante pensamento, e esse imediato em seus peitos dirige pensamento, ele carrega a palavra também, que é uma palavra que diz as teses, né, que diz aquilo que é estético, ou seja, aquilo que é da sensibilidade, né, carrega, então, essa questão do imediato, né, da estética, daquilo que você vê no mundo, estética no sentido grego, né, que é dos sentidos, né. Então, esse imediato, em seus peitos, dirige errante pensamento, e são levados como surdos e cegos, perplexas, indecisas massas, para as quais ser e não ser é reputado o mesmo e não o mesmo, e de tudo é reversível o caminho. Então, essas pessoas de duplas cabeças, elas não sabem mais o que é e o que não é, elas ficam perdidas nesse mundo das aparências, sem que essas aparências possam ser validadas nesse sentido. Então, esse caminho do não ser é um caminho que não deve ser seguido, porque você vai errar, e mais, ele não é passível sequer de ser dito pelo logos. Agora, que logos é esse? É o que a gente vai perguntar. O primeiro caminho, que é o caminho do ser, que é o caminho da deusa, é como se a deusa abrisse dois caminhos, né? Você tem o caminho da doxa, dos brotoi doxai, das opiniões mortais, onde você vai errar, e o caminho da verdade, o caminho da aletheia. Você escolhe esses caminhos. Só que você não escolhe esses caminhos, porque ela mesmo diz, em um outro trecho, que um caminho é passível de ser seguido, que é o do ser, e o outro é inexequível, é indizível. Você não tem como dizer, porque você não tem como pensar. Ele está fora do alcance do logos, desse logos que tem uma face voltada para a verdade, né? Um logos que não é o logos de nós perito em nós, não é o logos sobre, não é o logos da lógica, que pode sim dizer o falso, inclusive do ponto de vista da lógica. Não, esse logos aqui é o logos que tem uma face voltada para o Deus. Então, esse logos, ele só é passível de ser voltado para a verdade. Por isso que eu não posso dizer o não ser. Então, essa verdade que se desvela, que é a physis, né? Essa verdade que é a própria natureza se entremostrando naquilo que ela é. E chega àquele desvelar do ser nas coisas, nas aparências, né? A outra via, essa sequer pode ser enunciada, e nem parece haver persuasão possível nesse caminho, que se põe fora do ser e da possibilidade do dizer, do logos. Ela escapa ao logos. É um caminho nos quais os mortais erram, sem saber, duplas cabeças,
essa verdade, é tipo uma epifania, é tipo um entremostrar-se depois eu ia falar isso para vocês. Tem um poema do Drummond que é A Máquina do Mundo, né? Como se a máquina do mundo, de repente, se mostrasse. Seria uma leitura interessante ler o poema de Parmênides em relação à Máquina do Mundo, o poema do Drummond, né? Que não sei se vocês já leram esse poema, que ele está andando numa rua lá de Minas, né? Incurioso, como ele diz, e a máquina do mundo se desvela para ele. É como se assim aqui a máquina do mundo tivesse aberto as portas para esse rapaz, levado por aurigas imortais. E aí essa possibilidade de dizer leva para aquele que eu falei para vocês, pois o mesmo é pensar e, portanto, ser. Então, qual que é o nosso problema para entender? Tem músicos que falam isso sobre algumas músicas que eles escreveram, que elas vêm para ele, então desvelar. É o Talmazen, né? Vocês já viram isso, que é um truísmo, na verdade, que a filosofia nasce do acaso, do espanto, né? Do espanto. Você se espanta, e é um pouco essa ideia de entremostrar daquilo que é, né? E quando a gente diz, pois o mesmo é pensar e, portanto, ser, aí fica muito marcado como nós somos metafísicos e como nós somos metafísicos modernos. Em que sentido? A gente não consegue escapar não só de platonizar, mas também de subjetivar. A gente, quando lê isso aqui, a gente pensa num longínquo penso, logo existo, né? Então, é porque aquilo que pensa está colado ao que é, porque pensar é o primeiro. E se a gente tentasse pensar, como diz o próprio Nietzsche, né, no trecho da Lenda do Mal, que o pensamento vem quando ele quer e ele não é propriedade do sujeito, que é um pouco o que está dado aqui. É o pensar, não é o pensar do sujeito. Tá? Então, não é o sujeito que pensa, enquanto ele pensa, ele existe ou ele desvela a verdade. Não, é esse pensamento que não é um pensamento subjetivo, nesse sentido. Então, a gente deve marcar a distância e não fazer desse pois o mesmo é pensar e, portanto, ser, um longínquo penso, logo existo. Muito embora, é claro, que a gente vai ver exatamente esse movimento. Não há aqui um pensante e um pensado, um sujeito e um objeto. É um sujeito cognoscente e uma cognição, né? Algo que foi, portanto, tornado propriedade desse ser que conhece. Tá? Pois sujeito cognoscente, objeto conhecimento e verdade como certeza são prerrogativas do pensamento moderno que não fazem parte do universo de Parmênides, sequer do universo de Platão. Então, a gente sempre tem que tirar, vamos dizer, essas camadas de leitura. Muito embora Platão e Parmênides ressoem nessas leituras cartesianas, como a gente vai ver. A verdade de Parmênides é fixa, é imutável, é um ser que é e precisa ser, longe das confusões dos dizeres e dos ruídos mortais, longe das confusões da fama, como vai dizer a Bárbara Cassã, né? As sereias da Odisseia que cantam a fama do nome. Né? Então, longe dessas opiniões mortais, longe dessa fama mortal, longe do burburinho da rua, se vocês quiserem, né? Então é um pouco essa ideia assim de longe dos ruídos mortais, tal como Ulisses, que do mastro observa esse canto geral, mas pode ainda seguir outro caminho, que levará novamente a Ítaca. Então essa relação que a Bárbara Cassã, no texto que chama O Efeito Sofístico, que a gente vai ler em seguida, tá? Ela faz com Parmênides e a Odisseia, está muito marcada nesse momento que ela diz, inclusive, eu nunca consegui recuperar, tá? Mas ela diz, inclusive, que os termos são os mesmos. Desse momento do Ulisses na Odisseia, que eu acho que vocês se lembram, que ele se amarra ao mastro, Ulisses, para atravessar o mar das sereias, que são, na verdade, segundo a Bárbara Cassã, os mares que cantam a fama do nome, portanto, cantam a fama do mundo, cantam o ruído do mundo, das aparências. Ele se amarra a esse mastro, ele atravessa as aparências, enquanto os outros estão surdos. Ele não está surdo, ele atravessa as aparências, só que amarrado ao mastro, preso no limite do liame, como ela vai dizer, que está no próprio poema do Parmênides. Né? Aliás, ela vai dizer, essa citação de Homero não é apenas ilustrativa. Autores como Bárbara Casan, que a gente vai ler daqui a pouco, você sabe que a Bárbara Casan, nada a ver uma coisa com a outra, ela vem muito do Brasil, tal, assim, eu vou até pegar o livro dela aqui, peraí. Vou cair da cadeira.
estão vendo? A gente vai ler depois. Ai, peraí, fiquei surdo. A gente vai ler depois o Tratado do Não-Ente, que é o texto que o Gorgias escreveu para respondendo o poema de Parmênides. Gorgias, que é um sofista, tá? Então está nesse texto aqui da Bárbara Kazan. Bárbara Kazan ficou meio famosa aí recentemente porque ela apareceu numa TV francesa falando do Brasil e falando mal de quem vocês imaginam que dela deve ter falado mal, né? Aí ela ficou famosa. Bom, ela já é famosa, né? Nem precisava disso. A Bárbara Kazan, ela destaca o uso de vocábulos e construções de Homero em Parmênides, né? Odisseu, que é um herói da Metis, né? O herói da astúcia, né? Ele não é o herói da episteme. Ele amarra a si mesmo no mastro e ainda pede que os companheiros o desobedeçam se ele pedir para ser desamarrado, pois ele quer ouvir as sereias e atravessar os docultos, atravessar as aparências, atravessar os sons do mundo, sem ser atraído para elas. O termo em Parmênides, para designar a imobilidade do ser, a gente vai ver daqui a pouco, é imóvel no limite do liame. A gente vai ver como isso fica em grego. Onde ressoam as palavras da Odisseia. As sereias, elas cantam as glórias da Ilíada, elas cantam as glórias do mundo, né? Elas cantam, vocês foram grandes homens, tal, então elas cantam a fama do mundo. Cantam os nomes, as opiniões mortais, as broton doxai, as opiniões dos homens. Diz Bárbara Kazan, a doxa nomeia, como as sereias nomeiam. Doxa é também a repetição da Ilíada, a fama, as opiniões da praça, os nomes sempre repetidos, as vozes da rua, né? Então, a senda mortal, como diz a deusa, né? E chegamos, assim, à estrofe citada por Platão e Simplício, tá? Que é a próxima estrofe, né? Depois dessa estrofe do Próclo, de novo, a estrofe que aqui tá 7 e 8. Essa necessário dizer que pensar que o ser a gente já até comentou. Parênteses, tá? A ordem dessas estrofes, ela foi uma certa recuperação do desenho do poema, mas há controvérsias, tá? Da ordem dessas estrofes, né? Porque a ideia é que a gente recuperou. Então, chegou, a deusa disse isso primeiro, depois disse isso, né? Em seguida disse isso, mas essas estrofes, essa ordem, ela pode ser colocada em questão. Por exemplo, Heidegger coloca em questão a ordem dos fragmentos do Heráclito. Ele questiona aquela ordenação que é a ordenação clássica dos pré-socráticos, né? Como ela é ordenada. Ele questiona, ele propõe outra ordem. Né? Então, E aí, então, a gente chega a essa estrofe. O caminho, a narrativa, tá? Porque aqui vai falar que é o caminho, se ainda o mito de uma via, né? Que é mitos, então não é logos, né? O mito é uma narrativa, né? A palavra mito é uma narrativa desse caminho. Diz que este é o caminho, esse caminho do ser é o caminho do incriado, do imperecível, tá? Do inabalável e do sem fim, ou sem finalidade, se vocês preferirem, né? É aquilo que agnatum, não foi criado, não tem gênese, então não criado. Por que é não criado? Porque se ele tivesse sido criado, ele não era ser, ele deveria ter vindo do não ser, porque o que foi criado não foi em algum momento. E se ele é e não pode não ser, ele é incriado, ele anuleoron, que é imperecível, tá? E ele é também, ele é inabalável e ele é ateleton. Ateleston, ele não tem finalidade, ele não tem telos, ele não tem finalidade, ele não tem esse fim. Então, ele nunca veio a ser, ele é e sempre foi, é isso que é o ser. Então, ele não nasceu, porque o que nasceu, de algum modo, foi criado, e se ele foi criado, ele foi tirado do nada para o ser, certo? Então, ele veio a partir do nada. É o que aparece do nada. O que se abala também tem um término, né? Que deixa de ser idêntico a si mesmo também, aquilo que deixa de ser homoium, que deixa de ser o mesmo. Então,
O ser não pode deixar de ser o que ele é, o mesmo, porque se ele deixar de ser o que ele é, de algum modo, ele vai comportar elementos de não ser, elementos de mobilidade. E ele é também, e aí percebam que depois a gente vai ver isso lá no Aristóteles do motor imóvel e no Tomás de Aquino, enfim, ele vai dizer também, por outro lado, ele é akineton, ele é de kinese, né, ou de onde vem a palavra cinema, né? Ele é imóvel, ele não tem movimento. Ele é imóvel, e aí vem a frase que é uma frase próxima à Odisseia. Por outro lado, ele é imóvel nos grandes liames, é sem princípio e sem pausa, por geração e perecimento, bem longe afastaram-se e rechaçou-se fé verdadeira. O mesmo no mesmo persistindo em si mesmo, pousa e assim, firmando aí, persiste, pois firme em peiratos o mantém de limites em que volta e o encerra. Eu marquei essa palavra peiratos porque é uma palavra que vai aparecer várias vezes. Ela é traduzida às vezes por cadeia, às vezes por liame, mas é uma palavra que vem de peri também, que é um entorno, né? Um perímetro. Né? Então, é uma espécie de... Não é limitação porque ele é a teleston, né? Ele não tem finalidade, então ele não tem telos, né? Não tem fim, mas ele tem essa limitação, vamos dizer assim, essa delimitação, esse liame que faz com que o ser seja imóvel. Não sei se alguns de vocês já leu ou gosta de ler ou conhece um pouco de Spinoza, mas vocês devem estar percebendo que Spinoza está muito próximo disso aqui, né? Então, não é à toa que se chama, às vezes, Spinoza o espinosismo de um certo eleatismo, mas aí a gente vai ver se a gente concorda ou não, tal, enfim. Há várias questões que não, porque o negativo em Spinoza tem, poder, tem potência, enfim, tem função. Mas o que ele está dizendo aqui? O que é o ser? O ser é algo que é incriado, é imóvel, não tem fim, não perece, ele é e não deixa nunca de ser. Esse é o ser. E ele é preso nos limites do lieme. Tá? Então, ele é preso na sua própria limitação. Ele fica fixo, num certo sentido. Ele fica posto. Né? Então, ele é. Ele não se move, ele não vai para uma outra coisa, ele não se transforma, ele não deixa de ser aquilo que ele é, nunca. Ele é homoion, ele é sempre igual a si mesmo, idêntico a si mesmo. Ele não foi criado, né? Então ele não veio a ser, ele é. Então essa é a ideia da physis. A physis é o que é e sempre foi. E na estrofe seguinte, aparece a figura da Moira, né, que também é uma outra divindade, né, que está com letra minúscula, mas para mim pode ser com letra maiúscula. A Moira, quem conhece, quem gosta dos X-Men, já viu a Moira, né, que é a ideia do destino, né, a ideia de algo que está marcado, de algo que não é necessariamente um destino humano, mas que está marcado. E aí ele diz, pois a Moira o encadeou a ser inteiro e imóvel, por isso tudo será nome, ou não, né, tudo será nome, tudo terá nome. E quanto aos mortais, estatuírem, convictos de ser verdade, engendrar-se e perecer, ser e também não, é o lugar do cambiar e de cor alternar. E esse cor alternar é o croa fanon. Fanon é aquilo que aparece, de onde depois vai vir o fain, né? Fanon é depois de onde vai vir essa ideia de fenômeno. Então ele está opondo esses dois elementos. Existe esse mundo dos mortais, que é o mundo da cor, que muda, mas existe esse destino do imóvel, essa destinação, vamos dizer assim, da physis, que é e não deixa de ser. E aí ele vai falar desse limite peira, né? Esse limite é externo, bem terminado em todos os lados, semelhante ao estrume, ao volume de uma esfera bem redonda. Então, essa ideia não só de uma fixidez, mas de uma espécie de homogeneidade, né? Como se todas as partes, em todos os lados, se encontra o ser, e como uma esfera em que todas as partes são equidistantes desse centro. Né?
equilibrado, uma espécie de equilíbrio dessa esfera, do ser. E aí ele faz exatamente essa comparação, de uma esfera, né. Então, pois o limite é extremo, bem terminado e é de todo lado semelhante ao volume de uma esfera bem redonda, do centro equilibrado em tudo, pois ele nem algo maior, nem algo menor é necessário ser aqui ou ali, pois nem não ente é que o impeça de chegar ao igual, nem ente é que fosse a partir do ente, aqui mais ali e ali menos, pois é todo inviolado, pois assim todo lado igual, igualmente, em limites, peiras, de novo, se encontra. Então é como essa coisa fixa, em que todo lugar é physis, né, como se ele não tivesse, eh, partes, ele é indivisível, ele tem partes, né, então, partes em que há uma concentração maior de ser, porque a concentração de ser implicaria não ser, né, que uma outra parte teria menos, ser, vamos dizer assim. Então essa ideia de que é também algo, em que não aqui e ali. Eu lembrei aqui, não tem nada a ver, porque é do âmbito do romântico, do mundo romântico, mas enfim, o Schelling, quando ele vai falar do paraíso, do Dante, ele diz que lá não há lugar, porque todo onde é paraíso. Então, não, paraíso não é aqui ou ali, todo onde é paraíso. Aqui, todo onde é ser. Tá? Então, não existe o ser mais ali, mais aqui. Então, é por isso essa ideia do âmbito inabalável da verdade bem redonda. Então, também essa ideia de que o ser é uma esfera. Em que sentido? No sentido de que ele é também equidistante nas suas potências. Não tem mais potência aqui, mais ali, ele é, simplesmente, né? E peiras eu marquei para vocês, porque essa ideia do limite, às vezes a gente pode, ele é traduzido por limite nos dois casos, também pensar muito, mas pô, ele não é o ilimitado, né? Como é que tem, né, tem limite? Mas é um pouco essa ideia do seu perímetro, né? Da sua circunscrição, num certo sentido, que é também a palavra cadeia em alguns lugares, tá? Então aparece a, as cadeias que seguram esse ser nos liames, né? Então, do fixo, né? Depois tem essas partes finais do trecho, do texto, em que ele vai falar, eu acho isso bem bonitinho, eu vou colocar como epígrafe do meu livro, ó, à direita os rapazes, à esquerda as moças, bem bonitinho, né? Que ele vai falar um pouco da Ananké, né, que é a necessidade, aparecem várias dessas daimones, a Ananké, a Diké, que é a justiça, a Peitó, que é essa divindade da persuasão, e por que eu falei que ela é muito interessante aqui nesse contexto? Porque a Peitó ela é uma divindade política, né? Ela concorre mais nesse universo da polis, porque Peitó, persuasão, é algo que está implicado num logos que tenta convencer, né? No logos do jogo, do dialógico. E essa Peitó não, ela é uma Peitó que segue a verdade. Então é uma persuasão que é a única que é possível. É a persuasão em direção àquilo que é. Porque eu não posso persuadir ninguém daquilo que não é, porque é indizível, não é tocado pelo logos, né? Então, a persuasão aqui ela tem essa função, mas é muito interessante ela aparecer aqui nesse universo. E aí, só terminando aqui o trechinho, porque depois eu quero falar de uma ideia de levar talvez essas questões para a sala de aula. Tudo isso aqui está dentro também de uma leitura, que depois a gente vai ver com a Bárbara Cassan, mais prontamente, que é uma leitura de que a metafísica e a filosofia o nosso pensamento filosófico, de algum modo, tem um liame grego, tem uma relação com a Grécia, ou nasceu na Grécia, da natividade, né? Então tem ali essa ideia da metafísica como grega por excelência, que é algo que o Heidegger vai dizer metafísica e dizer grega, dizer a mesma coisa, porque o termo é metafísico, o termo é grego, na Grécia que você encontra essa aproximação, esse pôr-se à disposição do saber, e não frequentar o saber, não ser um sábio, mas pôr-se em relação ao saber, que é a noção de filosofia, então isso seria grego. Só que pegando um pouco uma outra questão, que é a questão do Jean-Pierre Vernant, naquele A Origem do Pensamento Grego, o Vernant vai localizar esse pensamento grego, e por isso que eu chamei a Peitó aqui, já num elemento político. Ele vai dizer que o político grego, tá? Não o nosso.
que a razão grega, a racionalidade grega, e portanto a filosofia, essa potencialidade do dizer, né, do dizer fora do mito, porque aqui nós não estamos numa ordem mítica. Por mais que a deusa venha dizer, ela não diz um mito, ela põe posições para o jovem, né, conduzido por aurigas imortais. O que o Vernon vai dizer é que é só na Grécia que existe, nesse momento, uma espécie de ruptura do mito ou do pensamento mítico ou daquilo que a gente pode chamar de uma sabedoria oriental, em que você não tem discussão, porque é como se você tivesse uma espécie de hierarquia fixa. O saber desce dos deuses para os homens, ele não está em debate, ele não está em discussão. É uma palavra sagrada. Aqui a palavra é sagrada, sim, mas ela tem um contato com o sagrado, ela é voltada para o Deus, mas ela já está também em relação com as aparências. Então, desse horizonte, dessa racionalidade que o Vernon localiza na Grécia, ele diz que essa racionalidade nasce na Grécia, essa racionalidade filosófica. Qual que é a racionalidade filosófica? É a racionalidade que é capaz de se pôr em discussão. Ela não diz o sagrado, porque quando você diz o sagrado, você disse. Se eu viesse aqui fazer uma revelação sagrada, e essa questão, por exemplo, que vocês vão ver na filosofia medieval, por que não existe uma filosofia cristã? Porque o cristianismo é fé, e fé não está em discussão. Você pode discutir outras questões, né? Mas existe algo. O Gilson, Etienne Gilson, que faz essa discussão a filosofia da Idade Média, um livro sobre a filosofia da Idade Média. Se existe uma filosofia na Idade Média, nesse sentido, né? Claro que existe, mas ele vai discutir um pouco essa questão. Porque eu creio, eu creio porque eu não justifico racionalmente. Eu creio porque é absurdo, né? É um pouco essa ideia assim. Eu creio porque se eu explicasse, não precisava crer. Então, essa ideia da palavra sagrada, quando uma palavra sagrada desce aos homens, ela não está em discussão. Acabou. Né? Tá lá no Gênesis, né? Enfim, que aliás é escrito em grego, Deus criou e viu que era bom. Né? Deus criou e viu que era bom. E quando ele diz, as coisas se criam. Então, essa é a palavra sagrada, né? A revelação, da ordem da revelação. É outra coisa, né? Assim, não tem o dogma, mas a gente já está entrando um pouco numa discussão que é teológica, e aí a gente já está na ordem da filosofia. Porque a palavra sagrada, ela é. Né? Por exemplo, o peã, que é o hino homérico, um hino a um deus. Um hino a um deus, o próprio Aristóteles vai dizer, não é verdadeiro ou falso. Acho que o João estava falando disso hoje. Ele não é verdadeiro ou falso, porque ele é. Né? Ele é. É um louvor. E ele é da ordem do sagrado. Né? Então, eu não ponho em questão o sagrado. Quando eu ponho em questão o sagrado, depois o Heidegger vai falar, quando eu transformo o mito sagrado em mitologia, eu já estou fazendo ciência, né? Eu já estou fazendo uma leitura lógica desse mito, né? Já é mitológico, né? Então, é aquela ideia assim, Apolo é o deus do sol. Apolo, você já está fazendo uma caixinha, né? Porque Apolo tinha várias epifanias, vários modos de aparecer, enfim, tal. Mas a palavra sagrado, o saber sagrado, ele é um dizer que diz e pronto. O saber político, ele tem que ser acompanhado da peitó, ou seja, ele tem que ser acompanhado dessa divindade que é a persuasão, que acompanha a deusa aqui do Parmênides. Então, não é um poema sagrado, não é um poema, não é como aqueles poemas tá na ordem do sentir, nesse sentido de que o que eu sinto é verdade, né? É verdadeiro. Né? Não, mas o sentir grego estético, né? Nesse sentido, você pode experimentar esse sagrado esteticamente, né? Pelo corpo, e você está experimentando esse sagrado. Mas, por exemplo, vou pegar uma coisa bem away agora. Eu li nas férias, que não tem nada a ver, tá? Enfim, não tem nada a ver com eu li nas férias o Flaubert Salambô. Salambô é um livro, que é um livro do século XIX, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas vai tratar de uma história da Cananéia, de Cartago, na verdade, vai ser os deuses cananeus. Então ele vai pegar aquelas questões da Cananéia, dos deuses da Cananéia, os deuses de Cartago, enfim, e existia aquela ideia de que você tem uma oferenda ao Deus.
E o Deus, ele tem vontades, você vai lá e oferece as coisas ao Deus. O Deus diz alguma coisa e se cumpre, é um oráculo. Não está em discussão, eu não preciso ser persuadida pelos deuses, nem da Cananeia, eh, nem dos deuses gregos, num certo sentido, e nem dos deuses antigos. Eu trouxe aqui essa questão do Flaubert, da Cananeia, porque são religiões orientais, né? Então essa ideia do Oriente como tendo essa dimensão mais de uma palavra sagrada, que é um pouco a construção do Vernon, né? E o Vernon vai dizer que na Grécia, por vários componentes políticos e históricos, porque exatamente a Grécia ela é invadida e ela fica, portanto, alijada do contato muito próximo com essas grandes civilizações do Oriente, que tem um pensamento e uma ciência muito avançada, ela se fecha e ela forma um modo de pensar que é esse filosófico, que é diferente desses outros modos. Essa é a construção do Vernon. E aí ele vai falar, então, que Parmênides pode ser relido como filósofo da imobilidade do ser, em contraposição à mobilidade do ser do Heráclito, que é essa a leitura tradicional, em uma encenação tradicional de uma disputa filosófica. Então, essa ideia de que a, a filosofia grega é uma agonística, é agon, né, é uma disputa, põe Parmênides contra Heráclito. Depois da democracia ateniense, Gorgias e Platão reforçam os componentes polêmicos, erísticos desses dois caminhos. Eles vão colocar sempre em disputa, né? Tanto que todos os textos de Platão são disputas, né? De posições, né? É, e aí, se é imóvel, imperecível e não nascido, pois o que nasce ou perece deixa de ser, se assim não for, não há não há um mesmo rio ou um mesmo ser. Então, tudo está no vir a ser, se não há aquilo que é. Para o Parmênides, estaria tudo no vir a ser e, portanto, seria indizível. E também no inapreensível de um movimento incessante em que o é e o não é ficam trocando de lugar. Duplas cabeças, é e não é reversível. O Nietzsche vai dizer, aí o Nietzsche, trazendo o Nietzsche aqui de novo, que Parmênides, e aí fazendo novamente essa imagem do Ulisses, é um homem agarrado a uma tábua de mobilidade no mar do vir a ser. É, portanto, apesar de Nietzsche não o dizer, um parente da astúcia de Odisseu, de Ulisses, ao atravessar a tábua ser as aparências, como se ele fosse atravessando essas aparências, seguro no limite do liame, né, nesse limite do ser, de posse desse limite do ser, ele atravessa essas aparências e valida essas aparências. Depois a gente vai ver como Platão e Aristóteles vão trabalhar nessa mesma dimensão, de que há algo que é imóvel, algo que é e não deixa de ser, algo que é e precisa ser, porque se não houver algo que é sempre igual a si mesmo, eu não consigo fazer ciência, se eu estiver por devir, eu não consigo fazer ciência, algo tem de ser. Para Platão, uma forma que participa das aparências, como a gente vai ver, para Aristóteles, na verdade, uma essência, ou se vocês quiserem, citando o Lucas Angione, o ser para o homem, né? O toenai antropoi, né? Antropos no dativo, conforme a nota do Lucas Angione. Então, o ser para o homem, né? Então, o que é o ser para o homem? Qual é a essência desse ser que faz do homem homem? Né? Então, essa ideia um pouco de que é preciso que exista essa relação das coisas, né? Com esse ser. Assim, ambos afastam o perigo da sofística, Platão e Aristóteles, né, do dizer que a gente vai ver depois no Gorgias, né, que eu posso dizer a mentira, a verdade, ser e não ser refutam o mesmo, como Gorgias diz, eu caio na... o Gorgias termina o texto dele sobre a Helena dizendo que o Logos é soberano, ou seja, é tudo um jogo de linguagem, né, ou nesse jogo, né, esse Logos que já não é o Logos do Parmênides, que também afasta o perigo de que a doxa, as opiniões mortais, a fama se coloque como soberana e permitiria, portanto, você prescrutar, viver, encaminhar-se no mundo de eterna reversibilidade, o que é e não é, tal, que é um pouco a figura que o próprio Parmênides põe aqui, né? O que é e o não é refutam o mesmo e não o mesmo. Então, um pouco Platão e Aristóteles são, em alguma medida, parmenidianos.
né? Como vai dizer depois Platão, a gente precisa matar o pai Parmênides, né? Que é um pouco o que a gente vai ver mais à frente, e como essa decisão de escapar e de entender Parmênides desse modo, ela é uma decisão fundamental para a metafísica ocidental. Tá? Então, como a leitura que o Platão vai fazer do Parmênides. Aqui a gente tentou recuperar, e é claro que isso eu concordo com a nossa epígrafe aqui do Adorno, só para terminar aqui a parte, depois falar para vocês. Ah, legal, já tá terminando também. É só citando aqui a epígrafezinha do nosso curso, né? Já a ruptura no poema do Parmênides é sinal da discrepância entre método e coisa, por mais que ainda falte aí o conceito de método. Já tem aqui um problema de que eu tenho um modo de dizer e aquilo que eu quero dizer. Ou seja, já em Parmênides está enunciado aquilo que depois vai ser essa mediação metafísica. Tá? Então, para Heidegger, não. Em Parmênides, isso ainda não estaria enunciado, estaria na origem do pensar. Só que a maldição da mediação já está aqui para o próprio Adorno, como a gente vai ver lá no final do curso. Tá? Então, essa seria a ideia do poema de Parmênides. Vocês gostaram do poema de Parmênides? Do núcleo inabalável da verdade bem redonda? Não? Então, gente, vocês estão aí ainda? É bonito, né? Eu acho bonito. Eu tinha um professor que falava que era mó feio. Eu vou passar para vocês, só que vocês não dão risada, tá? Eu fiz uma transcrição desse poema, uma transcrição não, uma recriação desse poema, é um pouco denso, né? Eu fiz uma recriação desse poema, eu fiz duas recriações, uma do Parmênides e uma do Heráclito, para talvez ser usado em sala de aula. É bem difícil, sim. Eu fiz para ser usado em sala de aula. Eu comecei em HF porque eu falo um pouquinho, né, tal. E aí eu fiz esses 2 poemas que eu fiz para sala de aula, eu fiz um poema vocês vão rir, tá. Eu fiz um poema, mas assim, é mais brincando, como que a gente poderia trabalhar esses autores numa sala de aula? É claro, a gente pode ler trechos do poema, não principalmente essa primeira parte, jovens aurigas imortais, tã-nã-nã, que dá todo esse movimento, o carro chegando na porteira da deusa, a porteira é boa, né. Aí a deusa abre a porteira e sai os cavalos correndo. Aí chega na porteira da deusa, tal, volta para sim, é denso, bem bonito, tal. Eu gostaria de fazer uma outra tradução, tá, enfim. E, por outro lado, então eu peguei um pouco esse poema e fiz uma viagem, assim, tipo a ideia de um carrossel, né, um menino num carrossel, e esse carrossel está girando, paraná, 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 e o carrossel fica desgovernado, e aparece uma deusa, né, que é a moça do parque de diversão, que ela abre, na verdade, fica até um pouco erótico, tá, o poema. Ela abre o centro do carrossel e ela mostra para ele, olha, para as coisas girarem, elas têm que girar em torno de algo que é fixo. E aí ela arruma o carrossel para de girar em disparada. Então eu fiz um pouco esse poeminha, tal, um poeminha meio breguinha, tal. E aí o outro poema, que ficaria em comparação a esse, era de uma menina, uma pessoa, enfim, uma criança que quebra a perna e fica sentada em casa, que eu faço muito isso. Não quebrei a perna, eu já quebrei quando eu era adolescente, quebrei tudo, perna, braço, fiquei meses, quase um ano sem sair, mas não é, enfim, fiquei pensando meio pandemia, mas eu escrevi antes da pandemia. A menina fica com a perna quebrada e ela fica assistindo a árvore que ela tem na janela. Eu tenho uma árvore aqui na minha janela que chama-se bipiruna. Ela fica assistindo essa árvore, como essa árvore vai mudando. E ela parada, e essa árvore vai mudando. Né? Então, um pouco com essa ideia de que não tem nada de fixo. Né? Então, uma hora ela é branca, depois ela é verde, depois ela perde as folhas, aí ela ganha flores amarelas. Né? Então, fiz esses 2 poeminhas, tal, enfim, bem breguinha, assim, para trabalhar um pouco, assim, nessa dimensão de que o que gira em torno de um eixo fixo e aquilo que é sempre mutável. E, no fim, eu faço uma ideia, dou uma ideia para o professor também trazer o poema do Drummond, se ele quiser. Para a sala de aula, que o poema do Drummond fala um pouco dessa, se de repente o mundo se desvelasse para você, né? Como no seu funcionamento. Um pouco essa ideia de trazer para
esses elementos de pensar, mas também pode ir direto por Heráclito. Depois eu mostro para vocês, se vocês acharem legal, assim, tal, repensar isso, e é óbvio que também trazendo, eu não tenho nenhuma questão de trazer para dentro do texto, para dentro da sala de aula, elementos que são do próprio poema do Parmênides, né? Então a gente faz uma relação com um outro modelo, que é um outro texto, né? Mas isso era só falando para vocês, dando uma ideia do que a gente pode fazer também na sala de aula, né? Criar esses materiais alternativos, tal, que são filosóficos, entre aspas, né? Porque falar que o texto que eu escrevi é filosófico é meio assim pedante, né? É, então aqui é absolutamente não psicologizante. Inclusive, a gente não tem nem um sujeito do conhecimento, né? A gente não tem uma subjetividade atuante aqui, né? A gente não tem uma subjetividade grega atuando aqui, um sujeito que conhece os objetos. Mas a gente tende, nós modernos, a psicologizar muito. Sim, a gente psicologiza, né, num certo sentido, os textos, porque a gente já está dentro de um pensamento outro, nós somos presos do pensamento subjetivo, chama a máquina do mundo. Aliás, assim, esse poema tem um livro que é do Wisnik, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Miguel Wisnik, é um professor da USP, mas ele é da Letras, professor de literatura. Ele escreve sobre futebol, vocês já devem ter ouvido falar. Ele escreve sobre futebol, sobre música popular, e ele tem um livro agora que ele acabou de lançar, que é sobre Drummond e a Vale do Rio Doce, né? Então, e ele fala desse poema em relação, então, se a gente quiser ligar também essas questões com uma noção de physis, que é a noção de natureza agora, também dá, sabe? Numa sala de aula isso é legal, às vezes, eu acho, sabe? Porque na sala de aula a gente não está tão preocupado se é metafísica, a physis, se é grega, não sei o quê, está muito mais querendo com que os alunos pensem, né? Movam o seu pensamento em direção, inclusive, ao que é atual, né? Então, ele fala, esse livro do Wisnik, eu não comprei ainda, mas está bem tá na minha mesa aí para comprar, né? Também na minha lista. Ele vai falar desses poemas, vários poemas do Drummond vão falar da Vale do Rio Doce, né? Como essa máquina também, né? Essa outra noção de máquina do mundo, né? Que vai destruindo também o sim. Então, mas eu trago para vocês, depois eu mando então esse texto aí para vocês, mas não é para rir, hein? É só um exemplo do que a gente também pode fazer, né? Trazer outros materiais para conjugar também essa ideia de oficinas. As oficinas fazem muito isso. A gente fala de interdisciplinaridade muito, mas a gente é muito pouco interdisciplinar e, assim, não estou falando que é para pegar o poema do Drummond e ilustrar, ó, isso aqui e tal. É mais ou menos fazer ressoar uma coisa na outra, né? Porque há ressonâncias, claro, né? De uma coisa na outra. Fazer soar, vamos dizer assim, uma questão que está aqui no Parmênides também num outro lugar, né? Mas a gente trabalha muito pouco com essa questão de trazer outros materiais, tal, assim, né, para dentro da sala. Você está lendo? É bem bonito, né? Eu Incurioso. Tá? Então eu não vou nem mandar o meu, porque, né? Não é poema, o meu é uma coisa que eu fiz, na verdade, eu fiz pensando em mandar para um concurso. Depois eu me arrependi, né? Porque é muito brega, e não mandei, né? Ficou lá, assim, que era um concurso para literatura infanto-juvenil, né? Sim, que estavam chamando aí, assim. Primeiro que eu não sei que idade seria para ler isso aí, eu não tenho muita noção, eu não estudei pedagogia, né? E vocês sabem que não, uma criança de 6 anos não lê a mesma coisa que uma criança de 12 anos. A gente tem que saber dessas coisas para escrever para eles, né? Eu não sei. Mas, assim, eu pensei um pouco, se eu fosse trabalhar essas questões numa sala de aula de ensino médio, eu ia tentar trazer esses elementos, né? O que é móvel, o que é imóvel, e tentar também jogar com essa questão da physis como a natureza nesse sentido da nascividade, né? Daquilo que vem, por exemplo, uma árvore que se transforma numa outra coisa, né? O cerrado, por exemplo, é impressionante, né? O cerrado, dependendo da estação em que você o conhece, né? Se você conhecer na estação da chuva, é uma coisa. Se você vai na estação seca, é outro mundo. E isso está tudo dentro de tudo, né? É o mesmo sendo o outro. Então, essas coisas eu acho que são muito interessantes para o aluno entender também, para pensar, enfim, está em torno dele, né? Essa ideia de uma physis
que é o mesmo e equidistante em todos os seus pontos, né, mas é outra o tempo todo, né, então mas isso a gente vê mais para frente, isso eu só trouxe a ideia para a gente já começar a pensar essas noções de oficina, o que que é uma oficina e o que que a gente pode trazer para uma oficina, né, o que que a gente pode mobilizar para uma oficina. Ou não, também vocês podem mobilizar outras coisas. Vocês falaram aqui um pouco de questões de teatro, eu acho que o teatro ajuda muito, elementos teatrais, né, para construir. É claro que eu continuo achando que filme também, eu continuo achando que o nosso ponto final é texto, porque nós somos da filosofia, né. É conseguir com que o aluno leia algumas coisas, e conseguir que ele leia atentamente. Mas a gente pode mobilizar muitas coisas para fazer isso, né. Filme, boa noite. Filme, vídeo, obras de arte, poemas, textos que vocês produzem também, a gente pode produzir textos paradidáticos, né, explicação, né, enfim. Mas, gente, eu vou parar de gravar, porque eu deu certo, então como deu certo, a gente não vai, né, querer também, assim, exagerar, né, então parei, porque